Bom, pessoal, hoje a gente vai ver mais alguns exercícios, certo? Sobre equações de segundo grau. O foco dos exercícios hoje são situações mais contextualizadas, tá? Eu vou começar aqui e eu vou mandar a lista para vocês já, tá? Vou começar aqui com o primeiro da lista, tá? Que é esse aqui. Esse primeiro, deixa eu ver se ele foi. Ele foi. Ele foi lá embaixo. Esse primeiro exercício, só trazer ele aqui para cá. Pronto. Nesse primeiro exercício, a gente vai ver apenas situações envolvendo álgebra matemática, só que num contexto escrito, tá bom? Então, assim, deixa eu só mudar aqui a cor. Pronto. Só para a gente mudar aqui. Nesse primeiro exercício, a gente vai ver algumas sentenças matemáticas e a gente só precisa interpretar elas como uma equação. Então vamos lá, na letra A, ele diz assim: determine o valor de x em cada caso. O quadrado de x é igual a 121. Aqui, qual seria o valor de x? Alguém pode me dizer? Ou os possíveis valores de x? 11. 11. E quem mais? Tem um outro, né? Tem um outro possível valor de x, tá? Que é o menos 11, né? Porque é o seguinte, é claro que a raiz quadrada de 121 de fato é 11. Só que a raiz quadrada representa o número positivo, ou melhor, não negativo, cujo quadrado é 121. Tá? A raiz quadrada ela sempre é não negativa. E ela só é zero quando o que está dentro da raiz é zero. Tá? Porém, quando você olha para a equação x ao quadrado igual a 121, a solução negativa também existe. Tá? E ela deve ser mencionada. Ok? Letra B. A terça parte do quadrado de x é igual a 27. Então, ele diz que a terça parte, ou seja, o quadrado de x dividido por 3 é igual a 27. Então, quais são os possíveis valores de x? O x ao quadrado vai ser 27 vezes 3. 27 vezes 3 dá 81, porque 20 vezes 3 é 60, 7 vezes 3 dá 21. Então dá 81. A raiz quadrada de 81 é 9. Porém, a gente quer as soluções da equação x ao quadrado igual a x ao quadrado igual a 81. Né? Pode ser o 9 ou menos 9. Tá bom? Letra C. O dobro do quadrado de x é igual ao triplo de x. Então, a gente tem que transformar isso na equação. O dobro do quadrado de x é igual ao triplo de x. Ou seja, aqui você pode colocar a ida e a volta, é 2x ao quadrado menos 3x é igual a zero. E aqui a gente pode, em vez de usar a fórmula, tá?
como ela é incompleta, eu posso simplesmente fatorar. Tá? Como ela não tem aquele termo constante, o coeficiente c é igual a zero, a gente pode simplesmente colocar o x em evidência, tá bom? E aí você vai concluir que x vezes 2x menos 3 é zero, ou seja, x igual a zero, ou 2x menos 3 igual a zero. Quando o produto de dois números reais é zero, um dos dois tem que ser zero. Mas então, ou x é zero, ou o 2x é igual a 3, ou seja, o x ele é 3 sobre 2. Então, esses são os únicos dois números que satisfazem essa equação. E letra D, a diferença entre o quadrado de x e 4 é igual a 140. A diferença entre o quadrado de x e 4 é igual a 140. Ou seja, o x ao quadrado é 144. Então, o x só pode ser o quê? 12 ou menos 12. São os possíveis valores de x, ok? Vamos fazer a segunda. Vou pegar aqui o exercício 2. Bom, aqui no exercício 2, ele já coloca uma situação mais contextualizada. Tá? Ele diz assim, Sebastião tem um terreno que mede 26 metros de comprimento e 16 metros de largura. Então, ele tem um terreno que mede 26 metros de comprimento e 16 de largura. Ele deseja aumentar a área desse terreno para 816 metros quadrados. Okay? Acrescentando faixas de mesma largura a um dos lados e ao fundo. Ok? Então, o que ele pretende fazer? Né? Ele pretende fazer isso aqui. Ele pretende adicionar um tamanho x aqui em um dos lados e acrescentar no fundo. Certo? Então, ele vai ficar com um terreno... Vou só apagar aqui. Ele pretende acrescentar faixas de mesma largura. Então, se aqui é x, aqui também é x. Tá? Aqui vai ser x também. Tá bom? Qual deve ser a medida das larguras? Então, vamos pensar aqui. A nova área tem que ser 816 metros quadrados. 816 metros quadrados é a medida da nova área. Só que essa nova área ela vai ser medida a partir dos novos tamanhos do comprimento e da largura, que é 26 mais x e 16 mais x. Né? Ok? E isso aqui tem que ser igual a 816. Então, ele quer saber qual a medida dessa largura, dessas faixas que ele vai acrescentar. Então, a gente só precisa montar a equação e resolver. Aqui, 26 vezes 16 fica quanto? 16, 36. 6 vezes 1, 6. 2 vezes 1, 2. Vai ficar 6. 11 vai 1. 4. Ok? Aqui vai ficar 416 mais. Aí 26 vezes x dá 26x. Mais x vezes 16 dá 16x. X vezes x, x quadrado. Então, eu vou passar o 416 para o outro lado, ou seja, subtrair os dois lados por 16.
e vai ficar 400 aqui. Tá? 400 é igual a 26 mais 16, 42, né? Mais x quadrado. Então vai ficar assim, x ao quadrado, vou organizar aqui a equação, mais 42x menos 400 é igual a zero. Então essa é a equação que a gente tem que resolver. Tá? Eu só organizei aqui, passei o 400 para o outro lado e inverti para ficar do jeito que a gente está acostumado. Né? Então quem seria o delta? O delta dessa equação é 42 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes o menos 400, né? Então fica mais, né? Então vai ficar assim, 42 ao quadrado, 4, 8, fica 4, 16 vai 1, aqui é só 7. 1764. Mais 4 vezes 400 dá quanto? Dá 1.600, né? Certo, então 1764 mais 1.600. Vou fazer aqui, né? 4, 6, 7 mais 6, 13. 3.364. Ok? E aqui, a gente vai ter que... Qual seria a raiz desse número, né? Que é a raiz do delta, né? Então, assim, a gente vai procurar um número que é ao quadrado da 3.364. Vamos pensar aqui comigo. Vamos primeiro ver se é algum número inteiro. Né? Mas qualquer coisa a gente pode tentar fatorar ele. A gente pode fazer assim. Eu sei que 40 ao quadrado dá 1.600. Então ele é maior do que 40. 50 ao quadrado dá 2500. Então é maior que 50. 60 ao quadrado é 3.600, tá? Então, ele está entre os 50 e os 60. E eu sei que ele termina em 4. Então, assim, os dois únicos números que eu, quando multiplico o algarismo das unidades, ele por ele próprio termina em 4, é um número que termina em 2, que 2 vezes 2 dá 4. Quando eu faço a multiplicação, fica 4 aqui nas unidades. Ou tem que ser um número que termina em 8, porque 8 vezes 8 é 64. Certo? Vocês entenderam aí? Ok? Então, assim, ou ele termina em 2, se ele for o quadrado de um número inteiro, ou ele termina em 2, ou ele termina em 8. Então, eu vou testar como ele está próximo, eu vou testar o 58. Oito vezes 8 é 64, vai 6. Com 4, 29. Então vai dar 4, 6, 9 mais 4, 13, vai 1. Então, assim, dá 3.364. Tá? Então, ele de fato é o 58 ao quadrado, tá bom? Se não fosse 58, poderia ser o 52, tá? Mas, assim, olhando para o quadrado de 60, é natural pensar que ele está mais próximo do... Alguém falou alguma coisa?
E, professor, aquele X que o senhor tinha colocado ali, ele, ao caso, poderia ser em qualquer posição? Não entendi bem aquela parte, não. Ah, é assim, a gente estava querendo procurar um número inteiro, né? Assim, o delta deu 3.364, né? Sem usar a calculadora, claro, né? A gente está querendo Eu procurar se faço. tem algum número inteiro cujo quadrado é 3.364, né? Aí, assim, 50 ao quadrado dá 2.500, 60 ao quadrado dá 3.600. Então, ele certamente está entre 50 e 60. Se tiver algum inteiro, tem que ser um inteiro entre 50 e 60. Só que quando tu multiplica um número por ele mesmo, por exemplo, quando tu multiplica 32 vezes 32, por exemplo, como é que faz a multiplicação? Tu faz 2 vezes 2 é 4. Aí bem aqui tu bota um igual, né? O algarismo das unidades é esse mesmo 4. É o algarismo das unidades quando tu multiplica o 2 por ele mesmo. Então tu vai multiplicar, por exemplo, 38 vezes 38. 8 vezes 8, 64 vai 6. Aí tu continua a multiplicação. No final, o algarismo das unidades vai ser o 4. Né? É o mesmo 4 que vem lá daquele 8 vezes 8. Então, assim, para tu saber quais seriam os candidatos a números inteiros que podem ser, o quadrado ser 3.364, tu vê que esse número termina em 4. Então, não pode ser o 51, porque 51 vezes 51 vai terminar em 1. Não pode ser o 53, porque 53 vezes 53, eu não sei quanto é, mas eu sei que vai terminar em 9, porque 3 vezes 3 dá 9. Não pode ser o 54, porque 4 vezes 4 dá 16, vai 1. No final da conta, o número vai terminar em 6. Não pode ser o 55, também não pode ser o 56, não pode ser o 57. Então, só não pode ser o 59, porque 9 vezes 9 dá 81, vai terminar em 1, né? Ou seja, só pode ser quem? Quem seriam os candidatos? Quem seriam os candidatos a 3.000, cujo quadrado dá 3.364? Ou é o 52, ou é o 58. Olhando para o número, parece estar mais próximo do 3.600, né? Então, faz sentido achar que é o 58. Isso eu estou falando se ele tiver, se ele for um quadrado perfeito, né? Pode ser que ele não seja. Mas nesse caso é, tá? Nesse caso ele é 58 ao quadrado, tá bom? Bom, então, deu para entender aí o raciocínio? É que, na verdade, professor, eu estava falando do X que o senhor tinha colocado lá na figura. Qual era? Aqui? Isso, o X que tinha colocado bem, ó, do Ah, lado do X e o do lado. é porque ele falou que vai acrescentar faixas de mesma largura nos dois lados, né? Tanto tanto aqui, ele vai acrescentar uma faixa de tamanho X, como aqui, certo? E aí ele vai obter um novo terreno, tá? Ele vai aumentar o terreno acrescentando faixas, né? Ele vai acrescentar essa faixa aqui e vai acrescentar essa faixa aqui, né? Aí vai obter um novo retângulo. E ele disse que ele quer aumentar de tal modo que a nova área seja 816. Mas a área antiga já era 26, aqui já era 26, e a largura já era 16, né? Então a nova área vai ser 26 mais x e 16 mais x, que é a nova largura, certo? E o novo comprimento. E ele quer que essa área desse novo retângulo seja 816. E aí a gente montou essa equação. A nova área é a área do retângulo novo, tem que ser igual a 816. Tá? Aí a gente conseguiu montar essa equação. E aí a solução dessa equação é menos b, menos 42, mais ou menos o 58, que é a raiz do delta, dividido por 2. Então tem duas soluções aí para esse
para essa equação do segundo grau. Menos 42 mais 58 dá 16, né? 16 por 2 dá 8. Ok? E menos 42 menos 58 dá menos 100. Dividido por 2 dá menos 50. Então, são duas soluções para essa equação. Menos 50 não pode ser, né? Porque o x é positivo, né? Ele está querendo aumentar, né? Logo, então qual seria a resposta? X é igual a 8 metros, que é o tamanho que ele vai aumentar em cada faixa, né? Vai ter que aumentar em 8 metros o comprimento e em 8 metros a largura para que a área do terreno seja 816, tá? Beleza? Bom, vamos ler o enunciado da questão 3 agora, tá? Ele diz assim: uma banda com vários instrumentistas dividiu a despesa com a compra de um amplificador que custou R$ 400. Se essa banda tivesse 5 integrantes a menos, cada um pagaria R$ 4 a mais. Quantos integrantes há nessa banda? Então, a gente precisa montar uma equação com as informações que a questão deu. Então, o que a gente tem aí? Ele diz que tem um amplificador que custou R$ 400. Então, essa é a primeira informação que ele te dá. Depois, ele diz que existe um certo número de integrantes, que eu não sei, e é o que ele está perguntando, né? Eu vou chamar de x o número de integrantes. Tá? Vou chamar de x o número de integrantes dessa banda. Beleza. Aí ele diz assim: eles dividiram a despesa desse amplificador. Então, quanto é que cada um pagou? Cada um pagou R$ 400 dividido pelo número de integrantes. Isso aqui é o quanto cada um pagou. Só que ele dá uma outra informação, que é o seguinte: se essa banda tivesse 5 integrantes a menos, cada um pagaria R$ 4 a mais. Então, vamos supor que agora a banda tem 5 integrantes a menos. Quanto é que cada um vai pagar? Ora, se a banda tem 5 integrantes a menos, cada um vai ter que pagar 400 dividido por x menos 5. São 5 integrantes a menos. E aí ele diz que se isso aqui acontecesse, eles pagariam, que essa quantidade é o quanto eles pagariam se tivesse 5 integrantes a menos. Eles pagariam, isso é o que cada um vai pagar, tá? Isso que eu estou circulando é o quanto cada um pagaria se tivesse 5 integrantes a menos. Eles pagariam R$ 4 a mais do que eles efetivamente pagaram. Ok? Então essa é a equação do problema. Tá? Então essa é a equação aqui que nós vamos ter que resolver. Então vamos lá. Para resolver, eu vou passar esse termo que tem x para o outro lado. Tá? Isso aqui é igual a 4. E agora eu vou colocar tudo no mesmo denominador. Vai ficar assim. Aqui o 400 eu posso até colocar em evidência. Né? Mas deixa assim. X vezes x menos 5 dividido por x menos 5 é x. Vezes 400 dá 400x. Menos x vezes x menos 5 dividido por x dá x menos 5 vezes o menos 400 por x menos 5. Tudo isso é igual a 4. Ok. Aqui pelo problema, né?
é evidente que essa banda tem mais de 5 integrantes, né? Porque o X ela tem um número positivo de integrantes e ela tem mais de 5 integrantes, já que pela informação que ele deu, né? Esse número não pode ser zero, né? Então, vai ficar assim. Eu vou multiplicar tudo por x vezes x menos 5. E aqui vai ficar 4x vezes x menos 5. E aqui, você vai ver que vai acontecer o seguinte, né? Vai ficar 400x menos 400x mais 5 vezes 400 é 2.000. Isso aqui vai ser igual a... O 400x vai cancelar com ele mesmo. Aí vai ficar 4x ao quadrado menos 20x. Então a equação que a gente tem é 2.000 é igual a 4x quadrado menos 20x. Aqui eu posso dividir tudo por 4, né? Para simplificar, né? Diminuir o tamanho desses valores. Né? 2.000 dividido por 4 é 500. Né? 500 é igual a x ao quadrado menos 20 dividido por 4 dá 5. Vou só ajeitar aqui a equação. Okay? Então essa equação aqui é o que a gente vai ter que resolver. Tá? Então assim, a gente interpretou o problema e chegou nessa relação. E essa relação é equivalente à equação do segundo grau, nas condições do problema. Lembrando que depois que a gente resolver essa equação, a gente tem que olhar quais dessas soluções da equação são viáveis no contexto do problema. Por exemplo, aqui no problema anterior, a gente ignorou uma das raízes da equação. Tá? Aqui nós vamos fazer, se precisar, a mesma coisa. Tá? Então vamos resolver essa equação aí. Delta é igual a menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes o C, que é menos 500. Isso aqui vai ser 25 mais 2.000. 2.000, 4 vezes 500, né? Que dá o ano em que a gente está, né? 2025. 2025, será que ele é um quadrado perfeito? E, de fato, vamos procurar, né? Ele vai ser porque, se ele não for, você ficar meio estranho, né? Esse x, ele tem que ser o número de integrantes da banda, né? Teria que ser um número inteiro positivo, né? Ficaria estranho um número de integrantes que não é inteiro, né? Então, assim, vamos ver qual é o número que elevado ao quadrado dá 25. Eu sei que 50 ao quadrado dá quanto? Dá 2.500. Né? E eu sei que 40 ao quadrado dá 1.600. Então, certamente tem que ser um número que está entre 40 e 50. Se tiver algum número inteiro que o quadrado é 2025, tem que ser um inteiro entre 40 e 50. Ora, novamente a gente apela para esse truque, né? 2025 termina em 5. Só tem um número entre 40 e 50 que o algarismo das unidades dele, se eu elevar ele ao quadrado, o algarismo das unidades dele termina em 5. Qual seria? Qual seria esse número? Entre 40 e 50? Só pode ser o 45, né? E de fato, se você fizer 45 ao quadrado, 5 vezes 5 dá 25, ó, vai terminar em 5. 4 vezes 5, 20. 1, 2, 22. 4 vezes 5, 20, vai 2. 4 vezes 4, 16, com 2, 18.
5, 2, 2 mais 8, 10 vai 1, 2025. Ok? Logo, o x ele vai ter que ser o quê? Menos b, o b aqui é menos 5, tá? Mais ou menos a raiz de delta, que é 45, dividido por 2. Tem duas possíveis soluções para o x. 5 mais 45 dá 50, dividido por 2 dá 25. 5 menos 45 dá menos 40, dividido por 2 dá menos 20. Essa raiz aqui a gente não quer, porque o x é o número de integrantes da banda, então tem que ser um número positivo, né? Então a solução é 25. Uma banda que tem 25 integrantes. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Certo? Vamos para a próxima questão. Aqui no exercício 4, ele diz assim: o quadrado da idade de Camila, subtraído da metade dessa idade, é igual a 14 anos. Calcule a idade de Camila. Então vamos lá, vou chamar de x. X é a idade dela. Tá? Ele diz assim: o quadrado dela, dessa idade, subtraído da metade dessa idade, ou seja, subtraído de x sobre 2, é igual a 14 anos. Aqui ficou mais fácil de determinar a equação. Tá? Então vamos lá. Quem seria... Se você quiser evitar frações, você pode multiplicar a equação toda por 2, tá bom? Você pode fazer assim, multiplica tudo por 2, passa o 14 para o outro lado, ok? Então, vou resolver essa daqui, tá? O delta, nesse caso aqui, é b ao quadrado, que é menos 1, menos 4 vezes a, que é o 2, vezes o c, que é menos 28. Então, o delta aqui vai ser 1 mais 4 vezes 2. Esse menos com menos fica mais, né? 4 vezes 2 dá 8, vezes 28 dá 64, vai 6. 16 com 6 dá 224. 1 mais 224 é 225. 225 é o quadrado de algum número inteiro? Nesse caso, vai ser também, tá? Lembrando que nem toda a equação do segundo grau, né, o delta vai ser um quadradinho perfeito, tá? Mas nessas questões, pelo menos as que a gente fez até aqui, o x está representando, na primeira não, mas nessas duas últimas, o x é um número inteiro, né? Então a tendência é que o delta também seja inteiro, né? 225, se você for olhar 10 ao quadrado, é 100. E 20 ao quadrado é 400. Certo? Então, se a raiz quadrada dele for um número inteiro, vai ter que ser um número entre 10 e 20. Tá? E como ele termina em 5, nosso único candidato aqui é o 15. Né? E de fato é. De fato, 15 ao quadrado é 225. Tá? Então vai ficar assim, x é igual a menos b, que é 1, mais ou menos o 15, que é a raiz de delta, dividido por 2a, que dessa vez é 4, tá? Que o a agora é 2. Então vai ficar assim, x1, x2, 1 mais 15, 16, dividido por 4, dá 4.
1 menos 15 menos 14. Dividido por 4, fica menos 14 sobre 4, ou menos 7 sobre 2. Tá? Essa daqui a gente não quer, né? Porque x representa uma idade. Né? Essa solução aqui a gente não quer. Tá? Então vai ser x igual a 4, né? A resposta. Logo, a idade 4 anos. Certo? Então a resposta é x igual a 4 anos. Vamos para a próxima. Bom, vamos ler aqui agora o enunciado da questão 5. Diz assim: uma mulher tem 54 anos e sua filha 12. Há quanto tempo a idade da mãe foi igual ao quadrado da idade da filha? Então, assim, vamos equacionar o problema, tá? Eu quero saber, a pergunta é, há quanto tempo a idade da mãe foi igual ao quadrado da filha? Então, a gente tem que encontrar esse tempo aí. Eu vou chamar esse tempo de x. Esse há quanto tempo a idade da mãe foi igual à idade igual ao quadrado da idade da filha, eu vou chamar de x. E aí eu quero saber o seguinte, mas esse x ele satisfaz o quê, né? Ora, há x anos atrás, ou seja, quando a mãe tinha 54 menos x anos, a idade da mãe tinha que ser igual ao quadrado da idade da filha. Só que há x anos, no passado, a filha também tinha 12 menos x, né? Ok? Então ele quer saber há quanto tempo o quadrado da idade da filha foi igual à idade da mãe. Então vai ficar assim, 12 menos x ao quadrado é 144 menos 2 vezes 12, que é 24, mais x ao quadrado. Isso é um produto notável. Isso aí tem que ser 54 menos x. Logo, reorganizando aqui os termos, vai ficar assim, x ao quadrado menos 24x mais 144 é igual... Eu vou passar esse 54... Eu vou só trocar aqui de lugar, só para ficar x ao quadrado ficar do lado esquerdo. E agora eu vou passar o 54 para o outro lado e o x também. Vai ficar x ao quadrado, o x passa somando, vai ficar menos 23. E o 54 fica mais 90, né? 144 menos 54. Ok. Então vai ficar essa equação. Tá? Essa é a equação que a gente tem que resolver. Aqui, vamos calcular o delta. Delta vai ser 23, menos 23 ao quadrado, que é a mesma coisa que 23 ao quadrado. Tá? Menos 4 vezes A vezes o 90. 23 ao quadrado é 9, 6, 6, 4, 529. Menos 4 vezes 90, 4 vezes 9 é 36, 360. Tá bom? Então vai ficar 529 menos 360. 9, aqui vai ficar 12, menos 6 dá 6, dá 169, ok? Então, assim, 169, aqui a gente já tem como saber, né, porque é um número relativamente pequeno. Ele é 13 ao quadrado.
Mas, novamente, né? Se você quisesse saber se existe algum número inteiro cujo quadrado é 169, você iria procurar onde, né? Se você quiser procurar algum número inteiro cujo quadrado é 169, quais seriam os candidatos, né? 10 ao quadrado é 100. 20 ao quadrado é 400. Então, se existir algum número inteiro cujo quadrado é 169, ele tem que estar entre 10 e 20. Tem que ser um inteiro entre 10 e 20. A raiz quadrada de 169 vai estar entre 10 e 20 de qualquer forma, mas eu quero procurar um inteiro. Tem que ser um inteiro entre 10 e 20. Então, os únicos candidatos são números cujo quadrado termina em 9. Não pode ser o 11, não pode ser o 12, só pode ser quem? Só pode ser ou o 17, porque 17, 7 vezes 7 é 49, né? Então vai ser o 17 ao quadrado, ele não sei quanto é, mas termina em 9. Ou então o 13. São os únicos números aí entre 10 e 20 que você multiplica por ele mesmo e o resultado dá alguma coisa que termine em 9. Todos os outros não têm essa propriedade. Ok? Então, não é o 17, vai ser o 13 nesse caso. Se não for nem o 17 nem o 13, é porque esse número não é quadrado perfeito. Né? Mas nesse caso é o 13, tá bom? Então, assim, x vai ser menos b, vai ser 23, mais ou menos a raiz de delta é 13, dividido por 2a, nesse caso é 2. Então vai ficar x1, x2. 23 mais 13 vai ser 36, dividido por 2 dá 18. 23 menos 13 dá 10, dividido por 2 dá 5. Aqui tem um detalhe. Tá? A gente obteve duas respostas inteiras e positivas. Porém, a gente tem que verificar com os dados do problema se as duas soluções são viáveis. Quem é que representa o x? O x representa quantos anos no passado, né? Se eu voltasse x anos no passado, a idade da mãe seria o quadrado da idade da filha. Só que a filha hoje tem 12 anos. Eu não posso voltar 18 anos. Né? A filha teria menos 5 anos. Então, assim, na equação aqui, na álgebra, 18 é uma solução porque vai de fato dar certo aqui na conta, tá? Ok? Mas a resposta mesmo, a única que serve é 5, tá bom? Porque o 18 daria certo porque 12 menos 18 fica menos 6. E 54 menos 18 fica 36, tá? Então, menos 6 ao quadrado, de fato, dá certo. Mas não serve para o problema, tá? Tem que tomar cuidado, porque a resposta tem que servir ao enunciado, tá bom? Então, a resposta nesse caso é apenas o 5. De fato, há 5 anos atrás, a filha tinha 7 anos e a mãe tinha 49 anos. Então, a resposta fica há 5 anos. Alguma dúvida? Vamos ler aqui o enunciado do exercício 6. O exercício 6 diz assim: um trem percorreu 200 km em certo tempo. Se tivesse aumentado a sua velocidade em 10 km por hora, teria percorrido essa distância em 1 hora a menos. Determine a velocidade do trem em quilômetros por hora. Então, ele está assumindo aí que a velocidade do trem não muda. Tá? Então, vamos pensar aqui. Né? Ele percorreu 200 km em certo tempo. Eu vou chamar a velocidade dele
eu vou chamar a velocidade dele de v. Mas o que é a velocidade? A velocidade nada mais é do que a distância percorrida, que foi 200 km. Nesse caso aqui ele está assumindo que a velocidade não muda em certo tempo, que eu não sei quanto foi. Tá? Aí é que ele não diz o tempo que o trem percorreu, mas ele dá uma outra informação que vai permitir a gente calcular a velocidade. Eu não sei quanto tempo, o tempo foi t. Então a velocidade é a distância dividido pelo tempo que ele levou para percorrer essa distância. Mas ele diz assim, se a velocidade desse trem, isso aqui é em km por hora, tá? Se a velocidade desse trem fosse 10 km por hora a mais, se ele tivesse percorrido nessa velocidade aqui o mesmo percurso, em V mais 10, ele teria percorrido a mesma distância, ou seja, ele teria percorrido os mesmos 200 km, certo? Em 1 hora a menos. Como aqui está em km por hora, né, o 200 é quilômetros, né, então o t tem que ser em horas. Né? Então ele teria percorrido em 1 hora a menos. Né? Ou seja, em t menos 1. 1 hora a menos do que ele realmente percorreu. E essa informação que ele dá é o que permite a gente calcular a velocidade. Ou seja, né, eu sei que v é 200 sobre t, e isso aqui, 200 sobre t é mais 10, isso aqui vai ser igual a 200 sobre t menos 1. Okay? Então a gente tem essa equação aqui que vai permitir encontrar o tempo que ele percorreu. E tendo o tempo eu vou ter a velocidade. Beleza? Então a gente vai resolver essa equação aqui. Eu vou passar esse termo para o outro lado, ou melhor, eu vou passar esse aqui para o outro lado. Então vai ficar assim, 10 é igual a 200 dividido por t menos 1 menos 200 dividido por t. Vou colocar no mesmo denominador. Aqui eu posso até cortar. Deixa eu colocar logo 200 em evidência. E aí eu corto um zero. Vai ficar assim. 1 sobre t menos 1 menos 1 sobre t. Aí vai ficar 10 igual a 200 vezes isso. Então eu posso dizer que 1 é igual a 20 vezes isso. Certo? É como se eu só tivesse cortado um zero aqui. Tá? Então 20 vezes. Vou colocar no mesmo denominador. Tá? Vai ser t vezes t menos 1. T vezes t menos 1 dividido por t menos 1 dá t vezes 1, t. Menos t vezes t menos 1 dividido por t dá t menos 1. Vezes o menos 1 menos o t menos 1. Tá? Então a gente vai concluir que 1 é igual a 20 vezes t menos t cancela. Né? O t cancela com esse menos t aqui. E menos com menos 1 fica mais 1. Então, eu posso agora multiplicar os dois lados por t vezes t menos 1. Vai ficar t vezes t menos 1 vezes 1 é igual a 20. E aqui a gente tem a nossa equação. Eu vou distribuir aqui, vai ficar t ao quadrado menos t é igual a 20, ou t ao quadrado menos t menos 20 é igual a 0. E essa é a equação do segundo grau que nós vamos resolver. Ok? Então é o seguinte. Vou calcular aqui o delta dessa equação, vai ficar assim. Alguma dúvida aí? E, professor, Oi. eu tô de fazer essa parte aí, não, porque, ó, a partir do momento que o senhor cortou esse zero aí, eu não entendi nada.
partir do momento que o senhor cortou o zero aí, eu não entendi mais nada. É nesse aqui, né? É porque ficou assim. Eu vou refazer aqui a conta. Ó, vou reobter aqui ela, tá? Vou refazer ela aqui. Vamos voltar à equação original, tá? É porque ficou assim, né? Ó, eu vou voltar aqui para a equação, tá? Tava 200 mais 10. Aí você entendeu que eu passei essa daqui para o outro lado, subtraindo, né? Ficou assim, 200 vezes t menos 1 menos 200 sobre t, né? 200 sobre t menos 1 menos 200 sobre t. Isso era igual a 10, né? Certo? Ou 10 é igual a 200. Aí eu coloquei o 200 em evidência ali em cima, né? Ó, o 200 ele está multiplicando essas duas frações. É 200 vezes 1 sobre t menos 1 menos 1 sobre t, né? O 200 ele está multiplicando, ó, as duas frações. Ele está no numerador, né? É 200 vezes 1 sobre t menos 1 menos 200 sobre vezes 1 sobre t. Né? Isso tudo é igual a 10. Aí eu dividi tudo por 10. Esse corte de zeros, na verdade, é como se eu estivesse dividindo os dois lados por 10. Eu estou dividindo ambos os lados por 10. E aí vai ficar assim, né? 20, 1 sobre t menos 1, menos 1 sobre t. Isso aqui é igual a 1. Não é isso? Esse corte de zeros na verdade, eu dividindo tudo por 10. Na verdade, é a mesma coisa, tá? Para simplificar o valor da expressão. Tá? Deu para entender agora? Deu. Porque aí fica 20. Aí a gente colocou no mesmo denominador, né? Para poder transformar na equação do segundo grau. A gente transformou essa subtração de frações no mesmo denominador, que vai ser t vezes t menos 1. Aqui ficou assim, né? T vezes t menos 1 dividido por t menos 1 é t, e do outro fica t menos 1. T vezes t menos 1 dividido por t dá t menos 1. Tudo isso é igual a 1. Aí aqui vai ficar 20 vezes... Não vou botar esse parênteses, nem precisa mais. T menos 1. Aqui vai ficar t... Eu vou distribuir aqui, menos t mais 1. T menos t menos 1 é t menos o t mais o 1. Então, o t cancela com menos t, fica só 1. Tudo isso é igual a 1. Então, vai ficar assim. Deixa eu só... Agora eu multipliquei os dois lados por t vezes t menos 1. Vai ficar 20 é igual a t vezes t menos 1. Muito bem, vou resolver aqui. Então, 20. Pessoal, se a minha conexão cair, vocês podem me avisar, tá? T vezes t menos 1 é t ao quadrado menos t. É só distribuir aqui. T vezes t menos 1 é t ao quadrado menos t. Então vai ficar assim, t ao quadrado menos t é igual a 20. Ou seja, t ao quadrado menos t menos 20 é igual a 0. E aí a gente vai ter que resolver essa equação. O delta dessa equação é menos 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes o menos 20. E aqui vai ficar 1. Menos com menos fica mais, tá? Menos 4 vezes 1 vezes menos 20 é a mesma coisa que 4 vezes 20, que é 80. Então o delta é 81. Só que 81 é o 9 ao quadrado, né? Então o t ele vai ser menos o b, que nesse caso é
nesse caso é 1, porque o b é menos 1, mais ou menos a raiz de delta, que é 9, dividido por 2. Então tem duas raízes aí. 1 mais 9 é igual a 10, sobre 2 dá 5. 1 menos 9 dá menos 8, sobre 2 dá menos 4. Então aí tem duas respostas. Tá? Nesse caso aí, tem dois valores de t possíveis. Ok? Mas a gente quer saber o tempo que ele levou, né? Então, assim, obviamente eu vou ignorar essa daqui, tá? Então, a velocidade é 200 dividido pelo 200 km, dividido pelo tempo que ele levou, que é 5 horas. Tá? Para percorrer a distância que ele fez. E aqui, nesse caso aqui, a gente está tratando a velocidade de forma escalar, né? Vai ficar 200 sobre 5, vai ficar 40 km por hora, tá bom? E essa é a resposta do problema. A parte mais difícil é você montar a equação. Tá? Depois vira uma questão de álgebra que você vai ter que, no final, voltar para interpretar as soluções da equação, tá bom? Vamos fazer agora o próximo exercício. Bom, aqui no exercício 7, ele diz o seguinte. A soma dos quadrados de dois números inteiros positivos e consecutivos é 25. Calcule-os. Aqui é mais fácil de interpretar, né? Aqui fica mais fácil de interpretar o problema, né? Vai ficar assim. Eu vou chamar os números de n, são inteiros, positivos e consecutivos. Eu vou chamar de n e n mais 1. Vão ser os números. Ele diz o seguinte, que se eu somar o quadrado de n com o quadrado de n mais 1, isso aqui tem que dar 25. Certo? Então, a gente vai obter o seguinte, n ao quadrado mais... n mais 1 ao quadrado é um produto notável. Vai ficar n ao quadrado mais 2n mais 1. Isso aqui tem que ser 25. Então vai ficar assim, 2n ao quadrado mais 2n mais 1 menos 25 é igual a 0. Ou seja, 2n ao quadrado mais 2n menos 24 é igual a 0. Vou dividir tudo por 2 para que a equação fique um pouco mais simples. Nesse caso é possível. Né? Dividindo tudo por 2 vai ficar n ao quadrado mais n, 24 sobre 2 dá 12, é igual a 0. Então essa é a equação que nós temos que resolver. Aqui, vai ficar o seguinte. O delta vai ser 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 12, tá? E vai ficar 1 menos o 4 vezes 1 vezes o menos 12 é a mesma coisa que mais 4 vezes 12, que é 48. 1 mais 48 é 49. Então o n vai ser menos o b, que nesse caso é menos 1. O b é 1, né? Então menos o b é menos 1. Mais ou menos, o delta é 49. Né? A raiz de 49 é 7. Né? Mais ou menos 7 sobre 2. Então tem dois possíveis valores aí para o n.
Menos 1 mais 7 dá 6, dividido por 2 dá 3. Menos 1 menos 7 dá menos 8, dividido por 2 dá menos 4. Então, agora aqui, a gente vai ter que analisar o quê, né? Ele disse que dois números inteiros positivos, então eu vou ignorar esse valor de n aqui, menos 4. Vai ficar só o 3. Logo, os números são quem? Os números são 3 e eu quero os dois números positivos e consecutivos cuja soma dos quadrados dá 25. Né? É o 3, que é o n, e o n mais 1, que é 4, tá? Que é o sucessor dele. Então a resposta fica, os números são 3 e 4. Né? Esses são os números que, se eu somar os quadrados deles, são números positivos, consecutivos, cuja soma dos quadrados é 25. Ok? Bom, bora fazer aqui agora o exercício 10. Os exercícios 8 e 9 eu vou deixar para vocês na lista, tá? Vai ficar como o trabalho. O exercício 10 diz assim: um grupo de turistas alugou um ônibus por R$ 1.500. 2 deles não puderam viajar e, em consequência, a despesa de cada um dos outros aumentou em R$ 25. Letra A, quantos turistas viajaram? E letra B, qual foi a despesa de cada um? Então, é isso que a gente tem que determinar, tá? Bom, vamos montar a primeira equação. Eu vou chamar de x o número, que é o que ele está querendo, né? O número de turistas que viajou, tá? O número de turistas que viajaram, que é o que a questão está pedindo, tá bom? Deixa eu só corrigir aqui. Ok. Então, o que diz a questão aí, né? Ela diz o seguinte: eles alugaram um ônibus por R$ 1.500. Quanto que cada um deles iria gastar se todos viajassem, né? O número de turistas que viajou foi 2 a menos do que o que era no original. Né? Então, a despesa deles seria o seguinte. A despesa deles, se todos viajassem, seria quanto? A despesa deles seria os 1.500. Isso eu estou falando a despesa individual, tá? O valor que cada um dos turistas ia pagar. Seria 1.500 dividido pelo número total. Seria x mais 2. Isso é o que eles iriam gastar. Porém, eles tiveram que gastar R$ 25 a mais do que isso aqui. Certo? Eles tiveram que gastar R$ 25 a mais. Eu vou colocar aqui. A despesa individual real. A despesa real de cada um foi a seguinte. Como só viajaram X pessoas, eles tiveram que, essas X pessoas, dividir os 1.500 por X. Então, cada um gastou isso aqui. Esse foi o dinheiro que cada um gastou. Só que isso aqui ele está dizendo que foi R$ 25 a mais do que cada um deles teria gastado se todos tivessem ido. Ok? Então, é isso aqui que é a equação do problema. E a gente vai transformar essa equação para poder resolver, tá? Então, vamos lá. Eu vou passar esse termo aqui para o outro lado, vai ficar assim.
1.500 dividido por x menos 1.500 dividido por x mais 2. Isso aqui é igual a 25. Logo, aí eu vou colocar... a gente pode simplificar e dividir tudo por 5 aí, né? Eu posso dividir toda a equação por 5. Mas eu vou colocar logo 1.500 em evidência. Vai ficar assim, 1.500 vezes... Vou colocar ele em evidência, vai ficar assim, vezes 1 sobre x menos 1 sobre x mais 2. Isso aqui é igual a 25. Agora eu posso dividir tudo por 5, né? 1.500 e o 25 são múltiplos de 5. Até para simplificar a expressão. Eu vou dividir tudo por 5. Dos dois lados. Tá? Vai ficar assim, 1.500 dividido por 5 dá quanto? 15 por 5 é 3, né? Então fica 300. E 25 por 5 é 5. De fato, ainda dá para dividir por 5. Curioso. 300 dividido por 5 eu ainda consigo, né? Dividir os dois lados por 5. 300 dividido por 5 dá 30 por 5 é 6, fica 60. E aqui dá 1. 5 por 5 é 1. Agora eu vou colocar no mesmo denominador ali. Vai ficar 60 vezes x vezes x mais 2. X vezes x mais 2 dividido por x é x mais 2, vezes 1, x mais 2. X vezes x mais 2 dividido por x mais 2 dá x vezes 1, x. E aqui o x mais 2, o x cancela com menos x. E aí você vai ter o seguinte. 60 vezes 2 dividido por x vezes x mais 2 é igual a 1. Ou seja, 120 é igual... Eu vou multiplicar tudo por x vezes x mais 2. Vai ficar 120 é igual a x vezes x mais 2, que é a mesma coisa, distribuindo. É a mesma coisa que x ao quadrado mais 2x, tá? Ok? Então vai ficar assim. X ao quadrado mais 2x menos 120 é igual a 0. Então, essa é a equação que a gente tem que resolver. Né? Então, vamos lá. Vou calcular o delta. Delta vai ser 2 ao quadrado, que é 4, menos 4 vezes 1, vezes menos 120. Isso aqui vai ser 4 mais 120 vezes 4. Ó, como aqui tem menos com menos, fica mais. Né? 120 vezes 4 é 48, né? Dá 480. Né? Então, isso aqui, o delta fica 484, tá bom? E aí, novamente, né? Eu quero saber qual é o número que elevado ao quadrado dá 884. Bom, eu primeiro suspeito que seja um número inteiro. Vou procurar os candidatos. Ora, 20 ao quadrado é 400. 30 ao quadrado, 3 vezes 3 dá 9, 900. Então, tem que ser um número entre 20 e 30. Se esse cara for o quadrado de algum inteiro, quais são os possíveis candidatos? Ele termina em 4. Ele termina aqui em 4, tá? Então, os possíveis candidatos, aqui de números inteiros entre 20 e 30, ou é o 22, ou é o 20 e
28, né? Mas assim, 484 está muito próximo de 400, né? Está com cara de 22 e não de 28, né? Vamos testar. 22, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 2 dá 4. De fato é o 22. Então, de fato, esse delta é um quadrado de um número inteiro e é o 22 ao quadrado, tá bom? Logo, o x ele vai ter que ser menos o b, mais ou menos a raiz de delta, que é 22, dividido por 2. Então, só tem duas possibilidades para o x. Menos 2 mais 22 dá 20. Dividido por 2, 10. Menos 2 menos 22 dá menos 24. Dividido por 2 dá menos 12. Então, assim, o x representava o que mesmo nesse problema? Né? Ele representava o número de turistas que viajaram. Ora, mas é o que a questão está pedindo na letra A. Né? Então, não pode ser menos 12. Né? Logo, letra A, 10 turistas. 10 turistas viajaram. Tá? E na letra B, ele pergunta o seguinte: qual foi a despesa de cada um? Então, a despesa de cada um é o quanto eles gastaram, que é 1.500 dividido pelo número que viajou. 1.500 dividido por 10. Né? Foram 10 que viajaram, eles dividiram 1.500 entre eles. Né? Então vai ficar R$150 para cada um. Ok? E isso resolve o problema, tá? Alguma dúvida? Bom, eu vou fazer aqui o próximo, que é um exercício que não é contextualizado, tá? Ele é um exercício que é só uma equação, tá? Mas é uma equação um pouco diferente. Que é o exercício 13. Diz o seguinte. Aqui no exercício 13 ele diz assim: resolva a equação x elevado a 4 menos 3x ao quadrado mais 4 menos 4 é igual a zero. A princípio, essa equação não é do segundo grau. Porém, na realidade, ela é o que a gente chama de equação biquadrada. Ela é uma equação do quarto grau, mas ela aparece só os termos de elevado a 4 e elevado a 2. Ok? Então, assim, para esse tipo de equação, e de modo geral, tá? Sempre que aparecer uma equação assim, a vezes x elevado a 2n, mais b vezes x elevado a n, mais c igual a zero, você sempre consegue transformar isso aqui numa equação de segundo grau, né, com a diferente de zero. Sempre isso aqui pode se transformar numa equação de segundo grau. Por quê? Você pode fazer t igual a x elevado a n. E aí a equação se transforma em a vezes o x elevado a 2n é a mesma coisa que x elevado a n ao quadrado. E aí vai ficar a vezes t ao quadrado mais b vezes t mais c é igual a zero. Então, assim, nessa equação, a gente tem x elevado a 4. E aqui, né, essa equação é do segundo grau inteiro. Porém,
você tem que, depois que encontrar as soluções, voltar para o x. Tá? Depois você tem que encontrar os valores de x. X elevado a 4 menos 3x ao quadrado menos 4 é igual a zero. A gente vai fazer o seguinte. Faça t igual a x quadrado. E aí essa equação ela vai se tornar agora a seguinte. Vai ficar t ao quadrado menos 3t menos 4 igual a zero. E aí a gente vai resolver essa equação do segundo grau. O delta vai ser menos 3 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes o menos 4. Então vai ficar menos 3 ao quadrado é 9. Menos 4 vezes 1 vezes menos 4 é a mesma coisa que mais 4 vezes mais 4, que é 16. 9 mais 16 é 25. Então o delta aí é 25, que é 5 ao quadrado. Né? Então os possíveis valores de t são menos o menos 3, que é 3, que é menos o b, mais ou menos a raiz de delta é 25, a raiz de delta é 5, dividido por 2. Então os valores de t possíveis são T1 vai ficar 3 mais 5, que é 8, dividido por 2 dá 4. 3 menos 5, menos 2, dividido por 2 dá menos 1. Então aqui não é ainda a solução da equação. A gente agora tem que colocar as duas possibilidades. Tá? Pode ser que ou o t seja 4 ou ele seja menos 1. Então vamos lá. Caso 1 é o t igual a 4. Para t igual a 4, você vai ter o seguinte. T é igual ao quê? X quadrado. Né? Então, o 4 ele é t, que é igual a x quadrado. Então, x quadrado é 4. E daí o x tem que ser mais ou menos 2. No segundo caso, que o t é menos 1, aqui complica um pouco, né? Porque assim, a gente está resolvendo no universo dos reais, tá? Então, você vai ter t igual a menos 1, que tem que ser x quadrado. E aqui não existe x real. Não existe x real com x ao quadrado igual a menos 1, tá? Mas se você estivesse resolvendo no universo dos complexos, aí sim, seria x ao quadrado igual a menos 1, um número cujo quadrado é menos 1 seria i ou menos i. Tá? Mas nos reais, a solução é somente o primeiro caso, né? Que vai ser x igual a 2 ou x igual a menos 2. São as únicas duas soluções dessa equação. Ok? Alguma dúvida? Bom, pois eu vou colocar a lista na turma e aí algumas outras questões que estão ali eu deixei para vocês, tá? Para quando eu for passar o trabalho, eu vou escolher algumas questões dessas listas, tá? Beleza, pessoal? Certo. Pois vocês podem colocar aí os nomes, tá? Para a gente fazer a frequência.